acontece em uma sessão de terapia? Bom, é aí que é a parte legal do meu trabalho, que é o que eu acho que diferencia de todas as terapias. E eu vou vender meu peixe aqui porque eu sei que é bom, que é legal, que é um jeito diferente e que muitas das pessoas se amarram por esse tipo de terapia, não só pelo resultado ser muito mais rápido, do que também ser mais divertido, ser mais dinâmico e tudo mais, tá bom? Então, eu sou Marisha Gaia, terapeuta corporal especializada em sexualidade e traumas que afetam aí o seu cotidiano, seu desejo, sua vida, seu tesão, enfim, conte comigo. E hoje a gente vai falar então sobre isso, sobre o que acontece na sessão de terapia. Isso varia muito de profissional para profissional. A gente tem ali as terapias clássicas, os psicólogos tradicionais, os mais ortodoxos, que estão lá, você fica 40, 50 minutos falando sobre o que você quiser. Você pode, olha que incrível, ele não vai ficar te fazendo uma pergunta, te entrevistando, te falando, fala isso, fala isso. Ele não vai fazer você falar o que você não quer falar, né? Isso é bom e isso é ruim. Porque às vezes a gente fica rodando, 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 rodando e não fala o que tem que falar. E aí que o negócio complica, que a gente fica anos e anos na terapia porque a gente não fala exatamente aquilo que a gente precisava ter falado. Então é muito comum a pessoa fazer terapia há muito tempo, a terapia tradicional, e ela chegar no meu processo terapêutico, principalmente quem procura terapia sexual para tratar questões ali, traumas relacionados à sexualidade. E aí ela fala, olha, eu não consigo falar com o meu terapeuta, com a minha terapeuta sobre isso. E aí eu fico assim, chocada. Chocada mesmo, real. Como que dá conta de ajudar uma pessoa, por exemplo, a lidar com um sentimento de ansiedade? E aí, às vezes, fica anos tentando entender por que aquela pessoa é tão ansiosa. Ou por que aquela pessoa chegou numa depressão profunda. E no fim, ninguém tava falando sobre coisas, sobre traumas que aconteceram lá na infância relacionados à invasão, a abusos, traumas diversos, tá? Então, assim, mais uma vez, não são só traumas de abuso que afetam a sexualidade. Isso é um ponto que a gente vai ter que falar muito por aqui. Tudo afeta a nossa sexualidade. Mas sim, falar de sexualidade em sessão é fundamental dentro de qualquer processo terapêutico. Se o profissional não está capacitado para falar sobre esse tema sem julgar, sem taxar, sem falar que isso é pecado, sem falar que isso é sujo, que você é doente porque você tem o fetiche tal. Sim, porque tem profissionais de terapia que acham que você já tá com uma patologia e não, porque você gosta, sei lá, de que, sei lá, você tem uma tara de que alguém sopra uma bexiga perto de você. Ou porque você gosta de pés, você é podólatra. Isso é um problema. Gente, isso é um problema se isso for realmente problema. Se isso tá atrapalhando seu cotidiano, se você tá gastando dinheiro demais com isso, se você não consegue pensar em mais nada do que pés. Entende? Eu tô falando isso, mas é uma metáfora, assim, também. Não é só sobre pés. É sobre tudo. Então, assim, legal. Tem a terapia tradicional, às vezes você gosta desse esquema aí, que você fala o que quer, quando quer e vai no seu tempo. Claro, estou falando que também tem várias abordagens. Então, cada terapeuta, dentro da terapia tradicional, ele vai conduzindo a sessão, mesmo que sorrateiramente. Ele vai te ajudando, ele vai te dando um contorno ali, ou vai te conduzindo para aquele espaço que é de conforto dele. Ponto. Se ele acredita que TCC é melhor, ele vai te colocar isso, ele vai te levar para isso, e às vezes você precisa mesmo que TCC seja aquilo que você precisa na vida. Atualmente estou fazendo TCC, terapia cognitivo comportamental, para tratar um assunto X, que realmente nesse assunto, nessa questão, eu precisava daquelas técnicas, ok? Mas eu venho com Tantra há 7 anos que me ajuda a olhar para outras questões. Então, por isso que eu falei de terapia, os terapeutas irem se complementando, se você tem grana para isso, né? Não existe uma verdade absoluta, tá bom? Não quer dizer que eles são melhores do que outros, ou os outros são melhores do que ele, mas para aquele propósito, enfim, funciona. Outro ponto que a terapia tradicional tem aí, que é trabalhar muitas vezes com coisas que estão só no racional, não estão no corpo. Então, a terapia, quando ela tem um olhar para somatização dos traumas no corpo,
nossa, a gente consegue assim, ó, muito mais rápido no processo, ok? Porque a gente entendeu que naquele momento X que o trauma aconteceu, não só sua mente foi afetada por memórias, e agora você carrega essas memórias racionais, mas que também há uma memória celular, há uma memória na pele, há uma memória nos seus órgãos, é uma memória. Então é aí que varia de uma terapia para outra. Porque as terapias integrativas, elas têm a possibilidade de acessar outras coisas que dentro da psicologia tradicional não se pode literalmente, porque você é um psicólogo e usa uma terapia integrativa, já era, você perdeu ali sua licença para atuar como psicólogo, porque tem ali uma regulamentação em relação a isso e você tem que seguir para ser psicólogo. Agora, nas práticas integrativas, meu bem, a gente te ensina a respirar, a gente te ensina a meditar, a gente dança com vocês na sessão, né? Enfim, ajuda em mobilidade, traz alongamentos, traz coisas. A própria massagem tântrica, ela tem uma finalidade. Então, recursos não faltam nas práticas integrativas, é por isso que eu gosto, né? A gente tem uma outra abordagem com traumas, que utilizam umas bolinhas para soltar a fáscia. A gente utiliza os pequenos vibradores para poder ajudar ali a acessar coisas no corpo. Então, a terapia corporal eu acho fantástica. Eu sei que eu sou suspeita, porque há esse dinamismo. Se a gente for pra conversa, na conversa você não entendeu o ponto X, não chegou nesse ponto. Aí a gente vai para uma respiração. Ah, também não entendi. A gente vai para meditação. Em alguma dessas ferramentas você vai acessar o que você precisa. E às vezes acessa muito mais. Então eu sempre falo que no começo da jornada terapêutica a gente estabelece um objetivo. Ah, eu quero trabalhar isso aqui, Marisha. A partir daí eu vou trazendo essas ferramentas dentro de uma lógica, dentro também de uma negociação com você, para entender, olha, isso faz sentido, isso não faz, não tenho corpo para isso, não tenho paciência para aquilo, não. Então a gente começa usando a ferramenta X. Se deu certo, massa, o resultado veio. Se não deu, a gente precisa ter esse dinamismo, essa flexibilidade para acessar outras ferramentas. Eu adoro quando o cliente fala assim, não, então hoje a gente vai para uma meditação, o que você acha? Beleza, eu vou para meditação. Putz, da meditação a pessoa não conseguiu. Então na sessão seguinte a gente pode ir para outra prática. Então a terapia corporal, ela tem esse dinamismo. E ao contrário da tradicional, que você tem só 40, 50 minutos, na terapia integrativa a gente tem 1h30. Gente, 1h30 para saber sobre você, sua vida, entender o que tá acontecendo. Às vezes eu acho que é pouco, mas é isso, é o suficiente, né? Para poder reavaliar o que aconteceu na última semana ou nos últimos 15 dias e para poder traçar um plano aí de atuação para a próxima semana, para os próximos 15 dias. Então não adianta também ir para a sessão e só praticar na sessão, só respirar na sessão. Vou lá, faço uma sessão de respiração consciente, que é incrível, todo mundo fica fascinado pela capacidade de organizar nossos pensamentos, de relaxar o nosso corpo, de relaxar nosso sistema nervoso. Então as práticas respiratórias são coringa na minha sessão, coringa. E aí, eu sempre tento ensinar o básico do básico do básico sobre respiração, sobre consciência respiratória, a primeira coisa. Só que você precisa praticar na sua casa, porque senão não vai funcionar. A vida, como a gente fala com Tantra, por exemplo, que a vida é tântrica. Então não adianta só chegar e falar, eu quero uma massagem tântrica, e agora eu conheço o Tantra. Não, meu filho. É uma jornada conhecer o Tantra, desde a sua base filosófica, os seus valores, as suas práticas, é um caminho de vida, né? Uma massagem tântrica, ela não entrega nada de Tantra pra vocês, por incrível que pareça, né? E a gente vai fazer uma playlist aqui, uma série só sobre Tantra, vai, que eu vou quebrar tabu, vou falar o que ninguém tem coragem de falar, eu vou falar sobre Tantra, porque o mercado, ele quer vender milagres em todas as terapias, não, porque a minha terapia, ela causa milagres. Nenhuma terapia causa milagres. Todas têm seu valor, todas têm sua potência, todas contribuem, mas a vida é uma jornada onde você precisa aprender uma lição por vez para não se atropelar. Porque se eu te dou 10 lições em uma sessão, você não vai entender nenhuma. Então a gente precisa respirar e entender que a lógica do nosso corpo, do autoconhecimento, ela tá além
do que a gente gostaria. Ela não tem o tempo que a gente gostaria. Ela não funciona. Nosso corpo tem o tempo dele. Nosso raciocínio, nossos sentimentos. Nosso corpo vive outro ritmo. E o seu grande desafio com a terapia corporal é entender o seu próprio ritmo. É entender o que é que faz sentido para você naquele momento, o que é que vai funcionar naquele momento. Então, esse vídeo foi para falar sobre o que acontece dentro da sessão de terapia. Para dar um contorno, para resumir, né? Eu te falei, eu fiz um comparativo aí das sessões tradicionais, onde você só senta e fala. Às vezes os terapeutas te respondem, te provocam, te fazem uma pergunta, dependendo da abordagem. E dentro das práticas integrativas, da terapia corporal em específico, da terapia tântrica e do trauma, a nossa caixa de ferramentas é muito dinâmica, múltipla, né? Então a gente pode, desde ter uma sessão só de conversa terapêutica, até sessões práticas, com respiração consciente, com meditação, com massagem, com dança, com arte terapia. Gente, até tarô eu tiro. Mas é a minha linguagem, eu só entendo o mundo a partir do tarô. A gente vai falar de traumas, de sexualidade a partir do tarô. É isso, é isso. O caminho, ele é importante, a forma como se caminha é importante, mas acredito que o resultado é muito mais, né? Às vezes a gente se apega àquilo, acha que só aquilo funciona, mas na verdade a gente nem testou outras coisas, tá bom? Fica aqui comigo que eu vou continuar falando sobre terapia diversa e como isso mexe, como isso te ajuda e como isso pode te atrapalhar também. Cuidado! Mas a gente vai falar mais sobre isso.